Diz assim, irmãos: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, nessa manhã, fale conosco. E queremos, ó Pai, estar com os nossos ouvidos atentos e nos ajuda, ó Deus, a também colocarmos em prática o que nós ouviremos aqui neste momento. Que o Teu Santo Espírito me ajude na transmissão e também ilumine os corações aqui nessa manhã para um bom entendimento da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Uma oportunidade atrás, não lembro exatamente quanto tempo faz, mas eu compartilhei com os irmãos uma mensagem no capítulo 1 de Ageu. Eu não sei porque eu não compartilhei a mensagem no capítulo 2 depois daquela primeira, né? Na verdade, Deus tem um propósito para as pregações e para as palavras, né? E o livro do profeta Ageu é um livro onde o povo de Deus tem a oportunidade de reconstruir ou de construir um segundo templo ou outra casa, outra igreja para eles, né? Naquela oportunidade lá no Antigo Testamento. Inclusive o capítulo 2, ele fala que a glória desse segundo templo seria semelhante à glória do primeiro templo. Mas o povo andou um tempo desanimado com essa oportunidade que Deus estava dando para eles de reconstruir a obra do Senhor, a casa de Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho nessa manhã. Animados sim, desanimados não. E eu quero olhar um pouco sobre o capítulo 2 de Ageu. Conta-se uma história de que um ladrão foi assaltar uma senhora, e essa senhora estava muito desanimada, muito triste na vida, e ela passeava, caminhava por uma das ruas da cidade, quando se aproximou dela um ladrão, um delinquente, e esse gritou bem alto: isso é um assalto, a bolsa ou a sua vida? De repente ela olhou para aquele rapaz e disse assim: filho, tanto faz, porque tanto a vida como a bolsa estão vazias. Você pode levar, inclusive, a minha vida. Essa mulher estava desanimada com diversas dificuldades que ela estava enfrentando. A arma do desânimo estava apontada para a cabeça dela. Não aquela arma, mas a arma de várias situações que a desanimou.
levou a viver uma vida desanimada por muito tempo. Sabe, irmãos, que a arma do desânimo pode estar apontada para a sua cabeça nesse momento, dizendo assim: fique desanimado, não vale a pena servir o Senhor. A moral é que o desânimo é real, irmãos, todos nós corremos o risco. Encontrou essa senhora, mas ela foi que escolheu desanimar, mesmo tendo como não ficar desanimada. O desânimo é uma realidade para nós, não só envolvendo nossa vida pessoal, mas o desânimo também envolve o trabalho na obra de Deus, na casa de Deus. O povo em Ageu, capítulo 2, corria o risco de serem acometidos, e até certo ponto estavam acometidos pela arma do desânimo que envolvia o trabalho de Deus naquele momento. Mas o povo, com essa perspectiva de construir ou reconstruir a casa de Deus, lá no seminário nós usávamos uma expressão que nós deveríamos estar com BO. Já ouviu falar? Brilho nos olhos. Então o povo volta e eles estavam com brilho nos olhos para reconstruir a casa do Senhor, impactados com a mensagem do profeta que eles deveriam trabalhar para o Senhor. No capítulo 1, eles decidem realmente construir a casa de Deus. Agora, todos em suas casas se reúnem em torno da mesa, tomando seu café, com as suas ervas amargas, com seus filhos em torno da mesa, naquele momento em família, e o povo de Israel começa nos seus lares discutirem como que eles iam fazer a construção da casa de Deus. No versículo 2 diz que uma pergunta ali aparece muito importante: alguém aqui viu o templo como era antigamente, todo cheio de glória? O povo nas suas conversas volta o olhar para o antigo templo construído pelo servo do Senhor. E o que vocês veem agora? Não muito, certo? Na verdade, eles estavam vendo um pequeno templo, uma pequena construção sendo agora reconstruída, e eles comparam com aquele antigo templo. Eles começam a lembrar do passado. Sabe, aquele templo que outrora Salomão havia construído com toda a sua pampa. Eles começam a fazer uma comparação. A imagem que eles têm na mente é um templo cheio de pompa, muito bonito, e agora o templo que eles estavam construindo, cheio de humildade. Quando eles começam a comparar, o desânimo toma conta do seu coração, ou dos seus corações. É como se aquela arma do desânimo estivesse apontada para o coração de cada um daquele do povo. Nós podemos imaginar, irmãos, o povo se perguntando: que valor tem esse templo humilde agora que nós iremos construir? Quem somos nós, comparados com o grande Salomão e toda a sua engenharia e toda a sua riqueza daquela época? Aliás, quem que é esse Zorobabelzinho aí, esse Josué, que estão querendo nos liderar a construção de um novo templo? Nós não vamos chegar nem perto daquele templo de Salomão. Sabe, o povo conversa: Deus não está nem aí para essa igrejinha que nós iremos construir, para esse servicinho que nós teremos que encarar. O coração do povo sangra de inferioridade, irmãos. Baixa autoestima, não tinham boas perspectivas quanto ao futuro, contra a fé ou quanto à fé. Eles estavam despersonalizados, começam a comparar o presente com o passado, o que não era deles para o momento, e tudo isso aciona o gatilho da arma do desânimo. O povo corre o risco de desanimar na construção do templo e no trabalho de Deus. Todo mundo, irmãos, tem o seu dia ruim de trabalho. Todo mundo tem o seu dia ruim diante do Senhor e na vida. Já quando o estado de insatisfação toma conta do coração do povo, ou do nosso coração, a fadiga
é crônica. As tarefas, elas que antes pareciam simples, viram um fardo. E é possível que o diagnóstico, irmãos, disso tudo, seja aquilo que as pessoas costumam chamar de esgotamento profissional, que no inglês é o burnout, que com certeza você já ouviu essa palavra. E estima-se que 30% dos trabalhadores brasileiros sejam portadores desta síndrome. O termo burnout deriva da expressão que significa queimar-se. Ou seja, que sofre, ou quem sofre do problema, é consumido por um esgotamento profundo. E a síndrome do burnout tem diversos sintomas, como por exemplo, desinteresse e apatia crônica. Sintomas gerais de estresse, como fadiga física e mental, dores insuportáveis de cabeça, problemas gástricos e mal-estar, perda do rendimento no trabalho, irritabilidade, falta de concentração, baixa autoestima, despersonalização, falta de perspectiva em relação ao futuro, sensação de ingratificação no trabalho, que não condiz com os esforços que são realizados, semelhante a uma ação vinda do uso de entorpecentes como álcool e drogas, tabaco, cafeína e por aí afora. A pessoa que é tomada pelo burnout é cheio de impaciência, explode fácil e tem tudo para desanimar rapidamente. O problema, irmãos, é que muitos no trabalho de Deus, eles estão com um certo tipo de burnout espiritual. Eles estão queimando no trabalho do Senhor e, como consequência, desanimados em servir a Deus. Vamos fazer uma análise rapidamente, olhando para as nossas vidas. Quantas vezes você fez o propósito de ler a Bíblia e desanimou? Quantas vezes você fez o propósito de não faltar mais em nenhuma programação da igreja e desanimou? Quantas vezes você fez o propósito de ser fiel em seus dízimos e ofertas e desanimou? Quantas vezes você comparou a sua igreja com a igreja de outros e achou a igreja de outro melhor do que a sua e desanimou? Porque, irmãos, a comparação é uma arma que nos desanima facilmente. Quantas vezes você comparou o irmão da sua igreja com outro irmão de outra igreja e por causa dessa comparação você desanimou? Quantas vezes você comparou a época atual da igreja com a época passada da igreja? Ah, hoje é dessa forma, mas quando os meus avós serviam, era de outra forma. No passado não era assim, mas hoje é dessa forma. E porque você fez essa comparação, você desanimou. Quantas vezes você comparou o seu pastor ou seus pastores com outros pastores de outras igrejas e desanimou? Vencer o desânimo, irmãos, essa arma do desânimo que está apontada para nós, se você passou por algumas características dessas, tudo indica que essa arma não está apontada só para nós, para mim, mas para a sua cabeça também. E vencer o desânimo é importantíssimo, irmãos, para poder continuar servindo ao Senhor, a fim de alcançarmos os de fora com o nosso testemunho. Vencer o desânimo é importante para que a obra do Senhor continue a caminhar. Mas Deus mostra a solução para Israel, naquela época, não desanimar na construção do templo. Deus tem sempre nas mangas, irmãos, uma carta a dar para o seu povo contra o desânimo. Eu consigo aqui
visualizar Ageu em sua pregação, com seu rosto alegre, os olhos com o B.O., o brilho nos olhos, a esperança transparecendo no seu olhar, na sua fala, na sua face. Os olhos de Ageu correm lágrimas por compreender que Deus tinha uma promessa que havia sido dada ao povo, mas que o povo estava prestes a desanimar. Mas Ageu aqui, irmãos, está como aquele megafone na mão, sabe? Que você coloca na boca e começa a gritar bem alto, e a voz ecoa bem alto, e Ageu começa a pregar dizendo assim: preste atenção nas palavras de ânimo que vem do Senhor. Era 17 de outubro, quando Ageu prega essa mensagem para a reconstrução dessa segunda casa. Era 17 de outubro, a mesma data em que Salomão consagrou o primeiro templo. E Ageu diz: coragem, versículo 4, ele repete assim: coragem, esforça-te, esforça-te, vamos em frente. Tenham ânimo, Ageu diz ao povo, porque Deus está conosco. Sejam fortes, tenham ânimo. Em um relance, irmãos, Ageu lembra das palavras de Moisés, que exortou a Josué diante de uma liderança tão difícil. Em Josué 1, 6, 7, 9, quando diz assim: sede forte e corajoso, não temas no trabalho do Senhor, porque o Senhor é com você. Tenham ânimo, porque a palavra de Deus é imutável. Ageu leva o povo a lembrar da aliança. Versículo 5, ele diz: ponham em prática, vivam a palavra de Deus, que Ele deu a vocês por aliança e por meio do seu servo. Eu habitarei com vocês e serei o Deus de vocês. Ageu, irmãos, pregando, ele olha para o povo, igual eu estou olhando para vocês aqui nessa manhã, e ele diz assim: povo meu, não fiquem com esses semblantes melancólicos, como se tudo fosse dar errado. Deus está dizendo para o povo assim: eu tenho uma promessa, e aquilo que eu prometi para vocês será cumprido. Anime-se, pois a provisão de Deus está vindo. Deus é o dono do ouro, da prata, Deus é o dono de tudo. Apesar de nós sermos um povo humilde, construindo um templo humilde, Deus está conosco em todo o tempo. Não desanime, tenham ânimo, continuem. Ao concluir a sua pregação, Ageu e os outros líderes agora são animados por Deus. Eles arregaçam as mangas, fortalecem os braços, firmam as pernas, respiram profundamente. Versículos 21 e 22. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra. Eles se apoiam nessa palavra do Senhor, na promessa de Deus, e continuam em frente, fazendo a obra. Irmãos, Ageu, aqui no capítulo 2, ele conclui a sua pregação, fincando no coração do povo a seguinte lição: as promessas do nosso Deus nos animam a realizarmos o trabalho dentro dos seus planos. O que é que nos anima, irmãos, a realizarmos as promessas, o trabalho do Senhor? São as promessas dele. Deus disse que, por exemplo, para a igreja, que por mais que a igreja enfrente as suas dificuldades, as suas lutas, a porta do inferno jamais, ou as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. O livro de Ageu nos apresenta Jesus como o renovo da justiça, como aquele que renova a força do seu povo. O livro de Ageu nos apresenta Jesus, irmãos,
como o sol da justiça, aquele que a cada dia nos dá forças para continuar. O livro de Ageu nos mostra que Jesus é aquele que nos anima, nos renova no trabalho. O livro de Ageu nos leva a refletirmos de que Jesus sofreu perseverantemente na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós, mas que essa perseverança, irmãos, nos ajuda a caminharmos de pés firmes e animados para fazer o trabalho de quem um dia morreu por nós. Para que a arma do desânimo não nos acerte em nosso trabalho para com Deus, Deus mostra a solução aí, para não desanimarmos no trabalho com Ele. Então, conta-se uma história de que havia numa pequena cidade um homem chamado de Zé Muxoxo. Já ouviu esse nome? Eu também não, mas conta a história, que ele chamava Zé Muxoxo. O Zé era uma figura folclórica, antiga, mas o Zé, naquela época, o Zé Muxoxo era conhecido por todos pelo seu desânimo. Haja visto o seu nome, Muxoxo. Alguém que vivia desanimado, reclamando constantemente. O pessimismo do Zé era incrível, era algo crônico. A sua falta de energia podia ser vista nos seus olhos. O Zé vivia desalentado sempre com a vida, sempre achando tudo muito custoso, tudo muito difícil. Por fim, o Zé decidiu que seria melhor e mais fácil morrer do que continuar vivendo. O Zé entrou num caixão de defunto e pediu que alguém tampasse aquele caixão e o levasse para o cemitério. Alguém fez isso, colocou o Zé dentro do caixão, tampou e o levou para o cemitério. Aquela cidadezinha onde morava o Muxoxo parou para ver todo esse evento incrível, inédito. Um enterro tão inusitado. Logo formou-se um grande cortejo atrás do defunto vivo. Uns penalizados, coitado. Os outros revoltados, que louco. A maioria simplesmente curiosa, vamos lá para ver. Um conhecido do Zé, avisado daquele absurdo, correu ao seu encontro e pediu aos que levavam o caixão que parassem. Parem! Ele olha para o Zé, naquele caixão, só com a carinha de fora, e diz assim: Zé, meu amigo, não faça isso. Tanta gente querendo viver, esforçando-se para isso, e você desistindo da vida, Zé. Tira essa ideia louca da cabeça, rapaz. O homem, ouvindo, aquela voz meio baixinha, mas ouviu, tirou a tampa do caixão, empurrou e retrucou: não adianta, não quero mais viver, a vida está difícil, estou cansado de ter que lutar para sustentar a minha casa, nem servir a Deus está valendo mais a pena, trabalhar para ganhar comida, ter que comer, trabalhar para ter o que vestir, não, eu desisto. O homem olhou para o Zé e disse assim: não seja por isso, Zé. Tornou amigo, né? Querendo animá-lo. Olhe, eu dou para você, Zé, 200 quilos de feijão de graça. Então, certo? Você não vai nem precisar trabalhar para se manter. O Zé revirou os olhos dentro do caixão, coçou o queixo, pensou e refletiu, e depois perguntou: mas o feijão está na vagem ou sem vagem? Com vagem, horas bola. O Zé fechou a tampa do caixão e gritou bem alto: toca para o cemitério. Moral da história é que esse caso, irmão, pode ser engraçado, né? E nós rimos aqui, mas nos tornamos assim quando nos entregamos ao desânimo, irmãos, igual o Zé Muxoxo.
desanimados e derrotados, desprezando todas as ofertas de ajuda. Desprezamos muitas vezes as armas que Deus nos dá para não desanimarmos no seu trabalho. E desanimamos, e às vezes desesperamos até das nossas vidas. Sabe que Deus não, ou melhor, que Deus nos revela seus planos em sua palavra, irmãos. Construir um templo, plano para aquele povo. Uma vida santa, plano para todos nós. Uma vida de felicidade aos cultos, plano para a igreja. Uma vida de retribuição financeira, bênção para nós. Investimento no tempo de Deus, também bênção para nós. Nós podemos, queridos irmãos, realizar qualquer trabalho honesto para Deus. A nossa prioridade para o Senhor sempre deve ser: eis-me aqui, não importa o tamanho do trabalho que você realiza. Seja no louvor, seja no berçário, seja na tesouraria, seja na cozinha, seja na pregação, seja no que for. É trabalho para o Senhor. Agora, se a arma do desânimo quiser nos alcançar, temos que confiar nas promessas de Deus em favor das nossas vidas e em favor da sua obra. Deus para aquele povo disse: a glória dessa casa será semelhante à da primeira. E para nós, na nossa vida, que às vezes queremos desanimar de nós mesmos, ou até da obra de Deus, Hebreus 13:5 diz: não te deixarei e nem te desampararei. Mateus 16:18, o Senhor fala: vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Zacarias 4:6 diz: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pelo Espírito do Senhor, nós realizamos sua obra. Pelas promessas de Deus, nós apoiamos o nosso trabalho. Sim, irmãos, nas promessas de Deus, nós temos esperança. Na fé que temos no Senhor, nós continuamos. Alguém disse que a fé vê o impossível. A fé escolhe o imperecível. E a fé faz o impossível. Então, pela fé, nós continuamos sempre no nosso serviço ao Senhor. Uma coisa, irmãos, é decidir nos envolvermos na obra de Deus. A decisão é nossa, a decisão é sua. Mas outra coisa bem diferente é nós permanecermos animados. Sabe que Satanás, em algum momento, pode nos encontrar assim e dizer para nós assim: olha, passa a bolsa. E aí qual que vai ser a sua resposta? Ele quer ouvir a resposta? Sim, toma minha vida, toma minha bolsa. Nós estamos todo mundo desanimado mesmo. Então, mas o Senhor, irmãos, quer que a nossa resposta seja: vamos em frente, vamos continuar, porque o trabalho do Senhor, ele não é vão. Então, queridos, diante de tudo isso, vamos permanecer firmes. Amém, irmãos? O povo lá tinha tudo para desanimar. Evitem comparação ou comparações. Quando você se compara com outro irmão, quando você compara a sua igreja com outra igreja, quando você compara o seu pastor com outro pastor, quando você compara o seu carro com o carro de outra pessoa, a sua casa com a casa de outra pessoa, a sua esposa com a esposa do outro, ou o esposo da outra, a comparação, irmãos, é uma arma apontada para as nossas cabeças que nos leva a desanimar. Então, em vez de compararmos, vamos buscarmos no Senhor forças para fazermos o melhor aonde Deus nos colocou hoje.
O trabalho do Senhor, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 58, que nunca é vão. Nós teremos a resposta um dia. O foco deve ser Cristo. Se não for por amor a Ele, perdemos a real perspectiva e desanimamos. Por que que você serve ao Senhor? Para quem? Quem que é o alvo? O alvo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, com toda a desavença, com todo ataque, com todo problema que enfrentou, Ele não desanimou em nenhum momento, foi até a cruz do Calvário e morreu por cada um de nós. Lá na cruz, Ele entregou sua vida. E aliás, Jesus trabalhou até o final para morrer por nós, e por isso que nós estamos aqui hoje. Então, se Jesus fez isso, se esforçou até o final, morreu por nós, irmãos, nós também temos que fazer um pouquinho por Ele. Isso é a única coisa que Deus exige de nós, é que nós voltemos para Cristo, para o Evangelho, para a cruz, tenhamos em Cristo o nosso foco, e vamos colocar para frente, construir o que o Senhor deixou para nós construirmos. Você tem um trabalho, você tem um dom, você tem um talento, que forma que você vai usá-lo para servir o Senhor? Pensa nisso. Vamos orar.